Muito bem, irmãos. Todos estão me ouvindo bem? Tentei arrumar alguma coisa aqui e acabei complicando outra. Mas a imagem está ok, o som também está ok. Amém. Veja só, estava verificando hoje, no devocional de hoje, que já é o 31º devocional no dia de hoje. Então isso significa que já estamos há mais de 30 dias nesta quarentena, né? E ainda estamos nos adaptando a algumas situações, e muda alguma coisa na filmagem, e muda o local, e sempre tem alguma coisinha ainda a ser melhorada. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aqui já, para esta quarta-feira de oração, para mais esta live, que tem sido muito importante, eu creio, para a vida de todos. Estou aqui verificando os irmãos que estão chegando. Irmã Eliette, maravilha. A irmã aí se recuperando da cirurgia. Alessandra, boa noite. Irmão Rodrigues. Irmã Raquel também está por aqui, que bênção. Muito bem, meus irmãos. Nós queremos ter aquele tempo maravilhoso, inicial, que é o tempo de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, dedicar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus soberano, que tem nos abençoado muitíssimo. Então nós não podemos simplesmente pensar em entrar na presença de Deus apenas para pedir. Nós precisamos realmente nos colocar na presença do Senhor, em primeiro lugar, adorando por aquilo que Ele é e agradecendo também as bênçãos que Ele tem derramado em nossas mãos. Então isso é muito importante. Irmã Guilhermina também chegou, boa noite, irmã. Irmã Vanessa também participando desta live, olha aí. Então nós vamos ter aqui uma palavra de oração inicial, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo de oração, de gratidão, de reflexão e também de petição. Temos aqui pedidos especiais, principalmente na área da saúde, né? Claro que sempre temos aí louvores, bênçãos a render, mas a oração é um tempo também para nós apresentarmos as nossas necessidades diante do nosso Pai Celestial. Então é um momento onde nós podemos nos unir em oração. Estamos em localizações diferentes, porém é o mesmo Espírito que está nos unindo ao corpo de Cristo, e é esse mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vamos rogar a Deus que nos abençoe nesse tempo, de maneira que nossas vidas sejam edificadas, fortalecidas no Senhor, que todos possam ser motivados a seguir e servir o Senhor fielmente. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, crendo no Teu poder, crendo que a Tua vontade, ó Deus, é uma vontade soberana. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado dia após dia com o dom da vida, e nós aqui reunidos como igreja rendemos graças a Ti também pela nova vida em Cristo Jesus, pela salvação, pela maneira como o Senhor nos amou de maneira especial e nos comprou com o precioso sangue do Teu Filho. Rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom, porque a Sua benignidade dura para sempre. Pai, nos abençoe neste momento, nesta hora de oração, nesta hora de meditação na Tua Palavra, nesta hora de intercessão também em favor de nossos irmãos, alguns enfermos, alguns impossibilitados de estarem até neste momento participando, ó Pai, desta adoração. Senhor, venha nos abençoar, venha realmente, ó Pai, edificar as nossas vidas através da Tua Palavra, e que venhamos, Senhor, a crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Ti. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Os irmãos vão chegando. A irmã Neide pedindo oração pela amiga Edna, que foi demitida hoje. Temos que orar também pela irmã Essilene. Ela também estava aí numa fase de experiência e junto com alguns colegas de trabalho também foram desligados do trabalho. Então este é um quadro que está acontecendo mediante essa quarentena,
e precisamos aí estar orando pelos desempregados, também não desanimando, mas crendo no poder de Deus e que Deus possa trazer o sustento, e nós como igreja também vamos pedir sabedoria para agir da maneira correta, né, para poder auxiliar e ajudar. Aproveito aqui já para lembrar os irmãos a importância da cesta do amor. Já temos aí abençoado vidas na igreja e algumas pessoas também necessitadas, que são conhecidos aí de irmãos da igreja. Então, se você pode contribuir, se o Senhor está te abençoando, na verdade Ele sempre nos abençoa, na verdade, que você possa contribuir, né? Lembrar aí de fazer um contato com o irmão Getúlio, irmã Laodiceia, irmão Paulo, irmão Miriam, e eles podem orientá-lo como que você pode fazer para dar o seu quilo, né, de alimento não perecível. Ou fazer um contato na igreja, ver se a irmã Cícera está por lá e deixar lá. É muito importante. Então vamos lembrar em oração os desempregados, lembrar aqui também aqueles que têm um negócio próprio, que trabalham por conta. Diante dessa crise, ela tende a atingir em primeiro lugar os pequenos, né? Chamados os pequenos empresários. Então vamos orar para que Deus dê sabedoria, né? Que Deus dê sabedoria àqueles que estão trabalhando com negócio próprio, aqueles que estão desempregados, que não percam a motivação, mas mantenham a sua confiança no Senhor, que permaneçam firmes, né? Porque o nosso Deus certamente pode abençoar. A irmã Vanessa também está lembrando, ela foi demitida também, ela estava falando comigo esses dias aí, conversando comigo, né? Então vamos orar, né? Ela falou que Deus tem suprido, ficou a irmã Essilene nesse primeiro momento, né? Então vamos orar para que Deus abençoe, que Deus dê aí o direcionamento a esses irmãos, amigos, e também a nós, volto a dizer, para que com sabedoria consigamos apoiar aqueles que estão necessitados. Vamos orar neste momento de maneira especial por aqueles que trabalham, por aqueles que estão desempregados. Vamos orar também já incluindo aqui aqueles que estão na direção da nossa pátria, os governantes, né, os líderes que tenham sabedoria para lidar com esta situação. Ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez na Tua presença, queremos já colocar, ó Pai, diante do Senhor, esta petição específica em favor daqueles que perderam o seu trabalho. Irmã Vanessa, irmã Silene, a amiga Deidneide, o Senhor conhece, ó Pai, cada situação. Sabemos, ó Pai, que por hora estão ainda conseguindo aí manter-se, ó Pai, com seu alimento, com a sua necessidade básica, mas sabemos, ó Pai, que se prolongar esses dias, a situação tende a complicar. Mas nós confiamos no Teu poder e rogamos, ó Pai, que o Senhor proporcione alegria a esses de compartilhar conosco o mais breve possível a alegria de que o Senhor abriu uma porta de trabalho, que conseguiram uma recolocação. E também, ó Pai, queremos rogar por aqueles que são microempresários, dê sabedoria a eles, Senhor, para o seu trabalho, para que possam desempenhar com esmero, com cuidado, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado. Oramos também pela nossa nação, pela nossa pátria, pelos governantes, Senhor, aqueles que estão numa posição de autoridade, dê sabedoria a eles para governar, ó Pai, essa nação, este estado, esta cidade, de maneira, ó Pai, que o povo possa perceber que há um Deus soberano, que ama cada um, e também, ó Pai, que esses que conseguiram chegar a uma posição de autoridade venham reconhecer que essa autoridade vem de Tuas mãos e que venham confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu tenho aqui iniciei aqui com a oração de gratidão, e lembrando, eu estou orando aqui, mas os irmãos aí também participam da oração, orando, concordando, dizendo amém. Sabia que quando você diz amém, você está concordando com aquilo que foi dito, né? Então é uma maneira de participar junto e também orar, né? Aí mesmo, onde você se encontra, você pode se unir em oração.
nós precisamos orar também aqui, lembrar em oração, continuamos orando aí pela recuperação da irmã Eliette, né, pelo quadro pós-cirúrgico aí, cirurgia de catarata, que Deus continue abençoando. Vamos orar também pela filha da irmã Nilza e do irmão Joel, é uma enfermeira que também está se tratando, né? Nós temos orado pelos profissionais da área de saúde. Ela é uma profissional, uma enfermeira, né, que atua em 2 hospitais e foi acometida também desta enfermidade. Vamos orar para que Deus abençoe e abençoe na recuperação, assim como temos orado pela prima da irmã Eliette. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é um Deus de milagres e tem feito grandes coisas. Vamos lembrar em oração, filho do pastor Nildo também. Graças a Deus, os exames a respeito de uma possível embolia pulmonar já apontaram não para isto, mas ele também está aí em um tratamento no hospital. Vamos orar por ele, né? Nós temos lembrado aqui nas nossas reuniões e que Deus possa abençoar. E sempre que nós oramos por um ente querido enfermo, devemos lembrar pelos familiares, porque não é fácil. Conversava com o irmão Joel falou, olha pastor, não é fácil, porque não posso sair daqui, nós não podemos ir lá nem fazer um chá para ela, né? Então, o ente querido, ele sente também essa dificuldade de querer ajudar, mas ter aí as suas limitações. Então, vamos orar para que Deus abençoe também esses irmãos enfermos, amigos enfermos, né? Precisamos orar aí, temos aí missionários que estão aí em tratamento, correndo para o hospital e às vezes é uma outra situação, mas tudo isso complica o atendimento, principalmente se for ver a localização onde eles se encontram, né? Então vamos lembrar em oração todos os enfermos, né? Também a irmã Neide Costa pede oração pelo tio Osmano, internado no hospital M. Boimirim, suspeita de Covid. Então fica aquela situação, né? Aquela situação de fazer um exame, aguardar o resultado, não saber se não é, né? E temos recebido muitos pedidos de oração nesse sentido, né? Mas cremos no poder de Deus, né? Vamos lembrar em oração também a irmã Suzana, né? Faleceu uma tia dela, graças a Deus já era convertida, mas esta perda, que o Senhor conforte os corações. E a irmã me dizia que alguns filhos ainda não tomaram essa decisão, o que torna mais difícil para o ente querido a partida, né, da sua mãe. Então vamos orar pelo conforto também. Esses são alguns pedidos que nós já temos aqui de início e nós vamos apresentar. Vou orar também pelo meu pai, ele tem tido algumas situações, nada ligado à parte cardíaca, mas está um pouco aí abatido. Nunca vi ele, ultimamente, fazia tempo que eu não via assim, né? Mas Deus está no controle, que possa estar aí abençoando também nos tratamentos necessários. Vamos orar, meus irmãos, e como eu falei, aí mesmo, à distância, onde você está, ore comigo, né? E Deus há de nos orientar e proporcionar a paz que excede todo entendimento em cada coração. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez na Tua presença, rendemos graças a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome porque confiamos em Ti e temos a certeza que Tu, Senhor, estás ouvindo a nossa oração. Senhor, tome as nossas vidas em Tuas mãos, nos proteja, nos guarde, nos sustente. E eu oro, ó Pai, rogando por aqueles que estão compartilhando o pedido de oração. O Senhor, ó Pai, pode realmente colocar a Tua paz, dar direção a cada um, Senhor. Então nós rogamos de maneira especial pela vida daqueles que perderam um ente querido, como a irmã Suzana. Conforte o coração dela, dos parentes próximos, dos filhos, Senhor, que possam sentir, ó Pai, o conforto que vem do Senhor. Que alguém possa estar levando uma palavra de conforto, uma palavra que conduz aqueles que não têm a certeza da salvação a esta decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro também por aqueles que estão enfermos,
apresentamos a vida do filho do pastor Nildo, a irmã também, Almirene, lá da igreja. Eu apresento a ti a filha do irmão Joel e da irmã Nilza. Pai, tome essas vidas em tuas mãos também. O pedido compartilhado aqui da irmã Neide, do tio internado. Que o Senhor coloque a tua mão saradora, acalentadora também sobre a vida dos parentes, dos entes queridos, que possam perceber e sentir a tua presença ali, ó Pai, para amparar, para sustentar. Que o Senhor guie também os médicos no atendimento, no tratamento. E mais uma vez rogamos também, Senhor, a proteção divina sobre a vida dos profissionais da área médica, da área da saúde, ó Pai, enfermeiros, aqueles que trabalham em parte administrativa, como também o irmão Isaac, que trabalha no hospital. Que o Senhor coloque, Pai, a tua mão poderosa, protegendo, guiando e guardando, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Oramos, Senhor, pelos pedidos especiais, louvamos a Ti pela cirurgia bem-sucedida da irmã Eliette, oramos, Senhor, pela recuperação, que logo ela possa estar aqui agradecendo a plena recuperação. Oramos ainda pela a prima da irmã Eliette, continue abençoando, ó Pai, no tratamento, na recuperação. Oro pelo meu pai também, coloca a Tua mão poderosa, dando a direção para o cuidado adequado nesse tempo. E oramos, Senhor, por toda a Tua igreja, pela vida de cada irmão que está aqui participando deste culto online, desta live. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que possa se sentir, ó Pai, realmente nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de prestar louvor e adoração a Ti, gratidão, de apresentar o pedido e saber que o Senhor é um Deus que se faz presente. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Nós oramos, agradecidos e confiantes no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mais irmãos estão entrando aqui na live. Muito bem. Que bênção saber que os irmãos estão juntos, estão aí, eu creio que não assistindo, não é? Claro que falando de live, normal dizer assistindo, mas lembre-se que aqui o sentido é culto, é adoração, é prestar uma verdadeira adoração ao Senhor. Então, mesmo estando em casa, na sua sala, talvez até com um cafezinho disponível aí, espírito de adoração. Estamos unidos aqui, é um culto de oração, é um momento de orarmos juntos, compartilharmos pedidos e também meditarmos na palavra de Deus, porque é muito importante, é muito relevante isso para o conforto do Senhor, para a orientação do Senhor. Nós precisamos da orientação do Senhor para todas as decisões que nós fazemos. E é muito importante. Tenha esse hábito de separar um tempo para estar com o Senhor a cada dia. E, se possível, nos horários das nossas lives, faça o possível para estar. Talvez até é uma situação boa para você, não é? O fato de repente, você trabalhar em um certo horário, estudar, não poder participar de um culto de oração na quarta, devido ao horário, mas agora na live já se torna mais possível isso, não é? De você poder acompanhar junto. Então, concentre-se no Senhor, tenha esse espírito de adoração e certamente você vai ser edificado pelo Senhor. Eu compartilhava um pouco, mandei aí um videozinho aí que me foi pedido para as irmãs, e eu estava falando, é muito importante nós nos concentrarmos naquilo que é prioritário. Tem vindo, nós temos recebido tantas coisas pela rede social, pelo WhatsApp, são vídeos e mais vídeos, áudios e mais áudios, e eu percebo que muitos têm aquela paciência de parar, ouvir, assistir. E muitas vezes, vão concordar comigo, a maioria dos vídeos, dos áudios, você não consegue comprovar a veracidade daquilo que estão compartilhando. Muitas vezes, você não consegue nem detectar se aquela mensagem é verdadeira ou não. Então nós precisamos ter cuidado. Agora, se você separar o tempo que você leva muitas vezes ali na rede social, focando também, separando um tempo para a leitura da palavra, eu posso te garantir, você está indo naquilo que é certo. O mundo é um mundo de mudança, mas a palavra de Deus
ela permanece para sempre. Então nós precisamos separar esse tempo para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para estarmos unidos na presença do Senhor. Antes de nós termos aí mais um momento de oração, eu quero meditar na palavra de Deus com os irmãos. Nós temos tido já há algum tempo essa proposta de termos aqui um breve estudo às quartas-feiras. Eu praticamente estudei com os irmãos o livro de Romanos, o livro de Coríntios. É claro que não é aquela exposição analítica profunda, né? Mas nós vamos estudando, né? E a semana passada eu mencionei que eu queria hoje falar um pouco também sobre a ressurreição. Uma vez que nós passamos pela Páscoa, é claro que a Páscoa aponta para esta realidade da ressurreição de Cristo. Mas Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós estamos vivendo dias onde o medo está tomando conta dos corações humanos, dos cristãos. As pessoas ficam apavoradas, né? E nós precisamos ter uma compreensão certa. E eu já tenho dito isso muitas vezes. Quanto mais nós concentramos na palavra de Deus, no conhecimento bíblico, e eu digo, nesta época que nós estamos vivendo, quanto mais você tiver um conhecimento escatológico das coisas que vão acontecer, da maneira como a Bíblia apresenta, isso vai trazer mais segurança para a tua vida. Você vai ficar firme, né? Porque eu percebo que muitas vezes, como eu acabei de dizer, vem notícias de todos os lados. E aí as pessoas ficam apavoradas. E eu vejo cristãos apavorados. E aí eu penso, se conhecesse mais profundamente a Bíblia, mais essas doutrinas básicas, sentiria o quê? Mais seguro. Não ficaria apavorado diante de certas circunstâncias, né? Então nós precisamos, de fato, orar. Está me chegando aqui mais um pedido que me fez lembrar de outro. A irmã Marilene Ferreira, ela pede oração pela Irene Malves, que passou por uma cirurgia cardíaca e já subiu para o quarto. Então nós vamos orar e lembrar que a Irene, eu estou lembrando aqui do pedido da irmã Darlene, pelo filho também, que fez o exame, está aguardando o resultado, né? Então nós vamos aqui orar e já orar pela palavra, né? Eu tentei pôr a apresentação, mas hoje não foi legal. Tentei organizar aqui antes, na entrada na live, não deu muito certo, né, a cor. Mas eu vou estar falando aqui, né, mas eu vou orar. Em seguida nós vamos ler o versículo de 1 Coríntios 15, 20 e vamos ter uma reflexão, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti, louvamos porque Tu, Senhor, nos ouve. O Senhor atende o clamor de todo aquele que realmente nasceu de novo e que tem um coração reto para contigo. Um coração que não ama o pecado, mas que procura ficar mais próximo de Ti. Eu oro neste momento pelo pedido da irmã Marilene, em favor da Irene Malves, que o Senhor, ó Pai, venha abençoar ela nesta recuperação desta cirurgia. E coloque a tua mão poderosa ali e que logo tenhamos boas notícias. Eu oro também pelo filho da irmã Darlene, aguardando aí o resultado de um exame, que eles consigam, Pai, descansar no Senhor, aguardar na paz que vem de Ti. Nós estamos orando porque confiamos em Ti, ó Pai, e sabemos que somos dependentes de Ti para termos paz, para termos tranquilidade, para enfrentarmos as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Eu oro neste momento pela reflexão, por esse breve estudo da Tua Palavra, nos dê sabedoria e capacitação através do Teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Aqueles que, eu creio, todos devem ter uma Bíblia, ou tem um celular aí, não é? Eu peço que acompanhe comigo a leitura em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Diz a palavra do Senhor: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem, 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio
por um homem. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse estudo da Palavra de Deus, neste breve estudo que vamos ter nesta noite. Capítulo 15 de Coríntios, Paulo está tratando aqui a respeito da morte e da ressurreição. Havia aí um ensinamento dos gregos, dos filósofos gregos. Eles não criam na ressurreição. Há pouco tempo atrás, pregando em Tessalonicenses, nós vemos que Paulo ele trata desse assunto também da ressurreição. E por que ele tratou do assunto ressurreição aos crentes em Tessalônica? Porque havia a mesma influência de fora, dos gregos. Então, dentro da igreja começou a vir esse tipo de pensamento. E agora? Estamos aguardando a volta de Cristo. E se Cristo voltar hoje, o que vai ser do fulano, do beltrano, do ciclano que já morreram? Então Paulo ele procura explicar, trazer essa teologia bíblica, esse ensinamento bíblico a respeito da morte e a respeito da ressurreição, para trazer esta segurança que Cristo dá. E nós vemos nesta passagem de 1 Coríntios, a primeira coisa a ser destacada aqui é que a ênfase está o quê? Em apontar para Jesus. Ele está dizendo, de fato, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por que nesse ponto Paulo afirma isso? Porque lá no versículo 19, no versículo anterior, ele diz, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí em seguida ele traz essa afirmativa, com segurança. Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Paulo está afirmando que ele foi feito as primícias. Muitas pessoas já haviam ressuscitado desde o Antigo Testamento, através do ministério de profetas, e no ministério de Jesus também, muitos ressuscitaram. Jesus ressuscitou a muitos. Mas aqui Paulo está dizendo que Cristo ele é a primícia dos que dormem. Ele é aquele que ressuscitou para não tornar a morrer. E Paulo ele traz com segurança, com ênfase esse ensino a um grupo de cristãos que estavam de alguma maneira sofrendo uma influência externa do pensamento grego, mas também alguns heréticos, alguns hereges que estavam dentro da igreja, no meio da igreja, espalhando o ensino errôneo. E aqui já temos um ensino importante a respeito do cuidado que nós precisamos ter, do conhecimento bíblico que nós precisamos ter, porque da mesma maneira que aconteceu naqueles dias, ainda acontece. Nós encontramos muitas pessoas trazendo ensinos heréticos, ensinos que não estão de acordo com o princípio da palavra de Deus. Então, a ressurreição para nós, de Cristo, ela é muito importante. Nós já temos afirmado isso, e quando uma pessoa é salva em Cristo Jesus, esta pessoa de fato, ela creu que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ela depositou a sua esperança no Senhor. Então esta pessoa, ela tem segurança porque Cristo é a primícia, o primeiro que ressuscitou para não tornar a morrer. Ele nos dá esta garantia, todo salvo, a todo aquele que creu, que mesmo fechando os olhos aqui pela morte, se abrirá na presença do Pai. É a segurança que Cristo dá. E como eu li o versículo de número 21, diz que como a morte veio por um homem, Paulo está falando da morte que veio através de Adão. A morte é a separação de Deus, por causa do pecado, a perda de comunhão do homem com Deus, e também a separação da alma do corpo. Isto é morte, isto é separação. E por um homem, Adão, veio o pecado, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Mas está dizendo que também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus ele veio para resolver esse problema. Agora, falando da ressurreição, a ressurreição do corpo, a Bíblia nos fala, nos coloca em alguns versículos, esta afirmativa sobre a primeira ressurreição. Isto
tem gerado algumas vezes uma certa confusão sobre esta primeira ressurreição. Alguns creem, em razão disso, que haverá uma única ressurreição. Estamos aguardando a volta de Cristo, e Cristo vai voltar, e os salvos vão ressuscitar, encontrar com eles, e os crentes do Antigo Testamento também, e vamos estar com o Senhor. E depois a segunda ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Nós podemos afirmar aqui pela palavra de Deus que há a primeira ressurreição mencionada, porém o que nós conseguimos entender através da leitura dos textos bíblicos é que essa primeira ressurreição, ela tem aí algumas fases, né? E isso tem gerado esta certa confusão aí que nós temos afirmado. Mas de qualquer maneira, quando Paulo fala aos crentes em Tessalônica, ele está tratando a respeito do quadro da igreja, do salvo, dessa dispensação que nós vivemos. E ele está afirmando, ele diz, não precederemos aqueles que já dormem, ou seja, aqueles que morreram, mas aqueles que morreram ressuscitarão primeiro na vinda de Cristo. E depois nós, os que estivermos vivos, vamos encontrar com Cristo nas nuvens. Então, ali em Tessalonicenses, Paulo está tratando do quê? Está tratando, de fato, da ressurreição dos salvos em Cristo, desta dispensação chamada igreja, desse período. Então, falando aqui da ressurreição do corpo, a primeira ressurreição, nós encontramos umas palavras de Jesus. Na verdade, nós encontramos várias palavras de Jesus, né? Mas lá em João, veja comigo, João capítulo 5, versículos 28 a 29. Veja só o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho, tá bom? Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 a 29. Diz a palavra de Deus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O que Jesus está falando aqui? Sobre duas ressurreições, a primeira e a segunda, só que de uma maneira sintética, né? Em poucas palavras, ele está abordando. E nós sabemos também, biblicamente, por exemplo, aqui está dizendo, no versículo 29, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Nós que conhecemos, você que conhece a palavra de Deus e que lê, sabe que o homem só pode ir para o céu através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Somente aquele que é salvo, aquele que crê. Não é pelas boas obras. E nós já temos dito isso muitas vezes. As boas obras devem resultar de um coração que já se converteu. Então, Jesus não está dizendo que aqueles que fizeram bem, no sentido de praticar boas obras, eles são salvos pelas boas obras. Não. Mas a realidade é essa. Se a pessoa nasceu de novo, Jesus mesmo, a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Há uma necessidade de produzir bons frutos. Então é essa a grande necessidade. Então quando ele trata aqui da ressurreição, Jesus citando as duas ressurreições, ele está dizendo isso. Né? Vai chegar um tempo em que aqueles que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Ou seja, aqueles salvos, aqueles que creram em Jesus, isso nós temos a base em vários versículos evangelísticos, eles vão ressuscitar, esta é a ressurreição da vida. Mas aqueles que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O Senhor Jesus aqui nesse versículo, ele não está aqui colocando o tempo aqui. Não está dizendo que vai ser simultaneamente, mas pela palavra de Deus podemos entender que não vai ser no mesmo tempo. Ok? Então, essa declaração de Cristo, ou as declarações de Cristo sobre a morte, são mais autênticas do que as especulações dos filósofos sobre a morte, ou de algumas seitas sobre o contato com mortos. Esta frase aqui colocada aqui, esse parágrafo, ele é muito importante, eu creio, tá bom? E eu gostaria que, de fato, vocês guardassem isso, meus irmãos, esse pensamento aqui.
As declarações de Cristo sobre a morte são mais autênticas do que as especulações dos filósofos sobre a morte. Eu tenho visto muitos crentes, muitos cristãos que passam a ouvir alguns filósofos, alguns pensadores e até mesmo algumas seitas, e passam a ficar confusos, e passam a ficar preocupados, e passam a ter dúvidas. Mas tudo isso porque não se atém àquilo que diz a palavra de Deus. Se nós lermos a palavra de Deus, eu volto a dizer, ela vai trazer esperança. Meus irmãos, nessa época de quarentena, de pandemia, volte-se para a palavra, aproveite para estudar. Pegue um livro básico, algum material, e comece a estudar e a compreender verdades, a aprofundar nesse conhecimento. Por exemplo, talvez você passou tanto tempo de vida cristã e nunca parou para analisar essa situação da morte. Você é alguém que está crendo como alguns de algumas seitas que afirmam que morrer é dormir literalmente, que é o sono da alma. E a Bíblia não está afirmando isso. Então eu vou repetir aqui esse parágrafo. As declarações de Cristo sobre a morte são mais autênticas do que as especulações dos filósofos sobre a morte, ou de algumas seitas sobre o contato com mortos. E há muitas pessoas assim. Não ligaram nunca para a religião, de repente morre um ente querido, a saudade é tanta, e aparece alguém trazendo a informação que pode, que teve contato com os mortos, e a pessoa é enganada. Uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não conhece a verdade da salvação, a gente até entende o porquê disso. Agora, aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador, eles precisam de fato permanecer firmes no Senhor e na palavra de Deus, e crescer espiritualmente para seguir esse princípio da palavra de Deus. Mas seguindo aqui, né, o que nos afirma a palavra de Deus? Mesmo nesse versículo, apesar de Jesus não tratar profundamente aqui desse assunto, nós podemos ver em outras passagens bíblicas que, de fato, todos vão ressuscitar. Todos ressuscitarão, mas não ao mesmo tempo. Isto é uma realidade. E aí eu digo, os crentes do Antigo Testamento, os salvos aqui, os santos do período da igreja, e talvez você não esteja pensando ainda, mas no período da tribulação, vai acontecer o que na tribulação? Algumas pessoas vão rejeitar a marca do anticristo, e essas pessoas vão morrer, vão perder as suas vidas, vão se tornar os mártires naqueles dias, e se tornando os mártires, eles vão para o céu. E eles vão ressuscitar também futuramente. Então nós podemos aqui já destacar, pelo menos o que? 3 ressurreições são necessárias. Dos salvos, aqui da dispensação da igreja, dos crentes do Antigo Testamento e daqueles que vão morrer, crendo em Cristo durante o período da tribulação. Então, tratando do assunto ressurreição, todos vão ressuscitar, mas não ao mesmo tempo. E pelo menos o que nós podemos definir é que vai haver pelo menos um intervalo de pelo menos 1000 anos entre a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Né? Por que isso? 1000 anos, falamos aí a respeito do quê? Do reino de Cristo após a tribulação, né? Onde vai haver a ressurreição daqueles que morreram sem crer em Cristo, que estão aguardando o julgamento do trono branco. Então, a ressurreição de Cristo, quando ouvimos ou lemos esta palavra aqui, esta frase, ressurreição de Cristo na Bíblia, ela está entrelaçada com o povo de Deus. Ela não pode estar entrelaçada com aqueles que não creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Vejamos lá, 1 Coríntios 15. Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 22 e 23. 1 Coríntios 15, versos 22 e 23. Nos diz: por isso também, muitas vezes, tenho sido... Perdão, estou no texto errado. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Agora sim. Diz a palavra do Senhor:
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui está tratando da ressurreição. A ressurreição de Cristo está entrelaçada com a do seu povo. Está dizendo que em Cristo nós vamos ressuscitar, e Cristo é as primícias. Essa palavra lembra uma das festas dos judeus, a festa das primícias. Eles traziam os primeiros frutos da colheita para oferecer ao Senhor. E depois todo mundo estava ali, o quê? Todos juntos para se alegrar. Está dizendo que Cristo ele é a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então esta ressurreição nossa, do salvo, é garantida porque Cristo ressuscitou. Lembra o que Paulo afirmou? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ele afirma, ainda estáis em vossos pecados. Mas Cristo ele venceu a morte, ele sofreu o castigo no nosso lugar. O castigo do pecado era ficar o quê? Separado de Deus para sempre. Mas Cristo ele ofereceu a si mesmo no nosso lugar como Cordeiro perfeito. Então, eu volto a afirmar, a filosofia grega negava a ressurreição do corpo e influenciou os heréticos na igreja primitiva com esse tipo de pensamento. Então, já ouviu falar nisso? Sono da alma? Isso é uma heresia diante do que a Bíblia diz. O que a Bíblia aponta quando afirma o descanso, dormindo, está afirmando que o corpo está dormindo, mas não que a pessoa está dormindo literalmente, a alma está dormindo, nada disso. A história de Rico e Lázaro deixa bem claro que após a morte, tanto Rico como Lázaro, tanto que cria como que não cria, ambos estavam conscientes após a morte. E lembrando, como eu sempre tenho dito, o nosso Deus é um Deus dos vivos e não um Deus dos mortos. Veja o que diz Mateus, capítulo 27, versos 50 a 53. Vamos ver aqui, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 53. Nos diz a palavra do Senhor: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Nós percebemos algumas coisas aqui interessantes. É a situação quando Cristo ele rende o seu espírito, ele morre de fato na cruz pelo nosso pecado, e ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o que acontece aqui nesses versículos? É afirmado que muitos que haviam morrido ressuscitaram. Perceberam aí? Versículo de número 52 diz que abriram-se os sepulcros. Então é interessante nós vermos aqui o que está dizendo esse versículo aqui com calma. Vamos de novo no versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E com isso abriram-se os sepulcros. Veja, são coisas, são os acontecimentos a partir do momento da morte de Cristo. Um terremoto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sempre o sumo sacerdote ele tinha que abrir o véu para entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelo povo. Mas com a morte de Cristo o véu se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, como o sacerdote fazia para adentrar no Santo dos Santos. Uma operação divina, uma obra do Senhor. E aqui nós vemos aqui que também houve um terremoto e os sepulcros se abriram. Então aqui está tratando de sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então é uma descrição de que houve ali uma ressurreição física. E aí podemos dizer aqui, essa ressurreição física, houve uma ressurreição parcial, houve uma
ressurreição adiada e uma ressurreição seletiva. Por quê? Porque aqui nós vemos que Cristo ele ressuscitou em primeiro lugar, mas ele rendeu. Nós cremos biblicamente que ele foi pregar aos espíritos em prisões. Ele foi até o Hades. A Bíblia diz em Efésios que com a morte de Cristo ele levou cativo o cativeiro. E a partir desse momento, o paraíso se localiza nas regiões celestes. Então, no Antigo Testamento, as pessoas morriam e diziam, morreu e foi sepultado. Mas, no entanto, agora, a partir do Novo Testamento, nós vemos os homens olhando para cima, vendo o céu aberto, o Senhor recebendo, porque, de fato, aqui, com a morte de Cristo e ressurreição, ele, como diz Efésios, levou cativo o cativeiro, levou aqueles que estavam lá no lugar dos mortos, como, digamos lá, Lázaro, e transportou para os céus todos aqueles que estavam no seio de Abraão, assim como Abraão. Levou, foram transportados, o paraíso foi transportado de lugar. Então, aqui nesse versículo, nós vimos que houve um terremoto, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, fenderam-se as pedras, abriram sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E aí diz que saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Então, eles não saíram antes, mas depois da ressurreição de Cristo, eles apareceram a muitos. Porque Cristo ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Então, aqui nessas palavras, esta afirmativa de que eles, após a ressurreição de Cristo, eles saíram. E ali foi um testemunho desta realidade de que Cristo havia ressuscitado. Mas, todos esses aqui, na verdade, não ficaram aqui perpetuamente. A Bíblia não dá o detalhe a respeito disso. Mas nós encontramos aqui uma ressurreição. É por isso que eu dizia a princípio, quando fala em ressurreição na Bíblia, e fala dessas duas ressurreições, a primeira e a segunda, a primeira e a última, nós percebemos que a primeira ressurreição, há uma menção aqui de fases. A primeira ressurreição, de fato, é a de Cristo. E agora, tratando aqui dos salvos e dos que creem, temos a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, dos salvos da igreja e também daqueles que vão se converter durante o período da tribulação. Então, sobre os santos da igreja, eles fazem parte desse primeiro grupo na ressurreição da vida, que é composto pelos convertidos na dispensação da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, nos fala a respeito disso. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Olha o que nos diz Paulo. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sobre arrebatamentos aqui já daria um estudo, talvez até longo, porque alguns que discutem a realidade ou não do arrebatamento. Biblicamente, podemos confiar que é uma realidade, que acontecerá esse arrebatamento, que vai livrar o salvo do período da tribulação. Porque, como nós já vimos em Tessalonicenses, o Senhor nos livra da ira futura. Tribulação não é algo preparado para a igreja, não é algo preparado para o salvo. E a partir da tribulação também, Deus ele vai trabalhar de maneira específica com o povo de Israel. Então não há necessidade nem porquê a igreja enfrentar esse período de tribulação. Biblicamente podemos afirmar isso. Mas quando nós falamos aqui sobre os santos da igreja, esse é o primeiro grupo. Santos da igreja são os salvos, tá bom? Todo aquele que creu que Jesus é Senhor e Salvador, que creu no sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Então, esse primeiro grupo faz parte aqui na ressurreição da vida. São todos convertidos na dispensação da igreja, nesse período da igreja.
Né? 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então nós encontramos esta situação, esse quadro, essa garantia que nós podemos ter como salvos em Cristo Jesus, que nós ressuscitaremos. Em dias que se está falando em tanta morte, há muitos cristãos apavorados. Eu digo isso e repito. A morte é uma experiência ruim. Sempre vai ser ruim. Por quê? O homem não foi criado para morrer, mas o pecado que trouxe como resultado a morte. Então isso é uma experiência ruim. Mas, entretanto, para aquele que está em Cristo, ele tem esta garantia, essa certeza de que se nós morrermos, os nossos olhos se abrirão diante do Senhor e futuramente seremos o quê? Ressuscitados em Cristo Jesus. Então, igreja, já tratamos. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, os salvos, essa dispensação da igreja, estão aguardando a volta de Cristo. Expectativa nossa, sermos arrebatados, vivos, como Paulo mencionou. Agora, se morrermos, a Bíblia diz, nós não precederemos aqueles que dormem, mas ressuscitaremos primeiro e encontraremos com Cristo. E sobre os santos da tribulação? Porque, como eu mencionei, período da tribulação vai ser um período onde haverá aqueles que vão rejeitar a marca do anticristo. Não vão ter direito de comprar, serão perseguidos, mortos, se tornarão mártires. E estes? Quando é que eles vão ressuscitar? Porque estamos colocando a ressurreição da igreja, dos salvos aqui da dispensação da igreja, antes do arrebatamento e antes da tribulação. E aí vem a tribulação 7 anos e alguns vão morrer ali. Então nós podemos afirmar que esse grupo que se converterá e será morto durante a tribulação, eles vão ressuscitar ali no final desse período de tribulação. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 14. Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 14, diz a palavra de Deus no versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Isto é uma menção de quem? É desse grupo que são os mártires aqui desse período. E veja que é um número grande. Versículo de número 14 diz aqui: e eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Veja, são aqueles que rejeitaram o anticristo, que creram em Jesus, por isso lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E o Senhor está afirmando que esses mártires são aqueles que vieram da tribulação. Então nós vemos que a ressurreição daqueles, dos santos do período da tribulação, será mais adiante. Então podemos até compreender que nesse período da tribulação, eu afirmei que não é um período para a igreja estar aqui. Porque Deus vai trabalhar de maneira especial também com quem? Com o povo de Israel nesse período. E a igreja vai estar onde? No céu, com Cristo, tribunal de Cristo. Então, é um tempo ali de estar com o Cordeiro de Deus. E Deus trabalhando aqui. E aí nós percebemos que esses vão estar aí aguardando o final da tribulação para essa ressurreição. E cremos também, é possível crer que os crentes do Antigo Testamento, aqueles que creram também, ressuscitarão aqui nesse período. Veja o que diz Daniel. Daniel, capítulo 12. Tem 3 versículos aí para nós lermos. Daniel, capítulo 12, versículo 1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta a favor dos filhos de todo o povo, de teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então está falando de um período de grande tribulação. Se é um período como nunca houve antes, nós só conhecemos um através da Bíblia. É o período da tribulação. E está dizendo que haverá esse tempo de angústia, a qual nunca houve antes. Né? E diz que o povo vai ser liberto, livre deste momento, todo aquele que for achado escrito no livro. E olha o versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Da mesma maneira que Jesus, ele falou em um versículo sobre as duas ressurreições, nós encontramos essa mesma colocação aqui. Não significa que será no mesmo tempo. E nós afirmamos isso mediante a outras passagens bíblicas. E o versículo 13: tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O Senhor dando esta garantia a Daniel que ele ressuscitaria nos fins dos dias. Então, nós podemos crer nisto. Ressurreição, duas fases. Né? A primeira para os que creem em Cristo e a segunda para aqueles que não creram. Mas esta primeira fase, essa primeira ressurreição, na verdade, ela se apresenta em, pelo menos aqui, podemos colocar 3 fases aqui, tratando apenas daqueles que creem. Né? A ressurreição dos salvos, desse período da igreja, a ressurreição daqueles que vão morrer no período da tribulação e se tornarão mártires, e a ressurreição dos santos, ou seja, aqueles que creram, aqueles do Antigo Testamento, ao fim do período da tribulação, provavelmente junto com aqueles que morreram, os mártires do período da tribulação. Eu creio que só de falar isso aqui, para mim pelo menos, isso aqui me dá uma alegria tão profunda de saber que há um Deus tão grandioso que se importa comigo. Isso me dá uma segurança maravilhosa de saber que, como Paulo afirmou em Romanos 8, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você crê nessa realidade? Nós precisamos olhar mais para aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos deixar de lado um pouco daquelas informações que só trazem tristezas, angústias. Né? As pessoas estão apavoradas, mas a morte é uma realidade. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí eu vou deixar para a semana que vem, se o Senhor permitir, se eu não partir para estar com Ele, ou se não houver o arrebatamento, semana que vem eu vou falar aí sobre essa ressurreição, essa última ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Falaremos um pouquinho mais sobre esse corpo, né, que será transformado. Isso para a semana que vem. Mas por hoje, basta nós compreendermos esta verdade bíblica. Tudo que eu falei está na Bíblia. É bíblico, sabe? Eu não preciso ouvir nenhum filósofo aí fora, ninguém de uma seita que, sabe, de repente diga com ênfase. Há tanta pessoa falando por aí com entonação forte, sabe? Tem uma didática excelente, mas uma interpretação errada. E isso que Paulo coloca já deve trazer segurança para mim e para você, né? Diante dessa situação e desses dias. Então, o que nós precisamos fazer diante desta realidade? Nós precisamos levar a salvação àqueles que estão perdidos. Nós precisamos acelerar e nos envolver nesse projeto que é o projeto de Deus. Precisamos esquecer um pouquinho de nós mesmos e pensar naqueles que estão perdidos. Você está pensando nos perdidos nesse período de quarentena? Você está levando essas pessoas perdidas a Cristo? Você está orando, intercedendo? Você está fazendo contato com eles? Aproveitando situações para falar do amor de Cristo? Ou você está se levando pelas informações que estão vindo rapidamente, informações que nem você sabe se é verdade ou não? E está ficando apavorado, sabe? Olha, eu posso dizer aqui de maneira bem objetiva, né, porque a hora avança e precisamos orar,
é uma reunião de oração também, precisamos orar um pouco mais aqui, mas esse período de tribulação é uma realidade, a Bíblia diz. O anticristo vai se levantar, mas eu volto a dizer, meus irmãos, pela Bíblia, nós não estaremos aqui. Se você é salvo, se você crê em Jesus, você não vai estar aqui. E isso não deve te pôr apenas numa situação de comodismo e dizer, beleza, estou livre. Isso deve acelerar o seu trabalho de evangelização, o seu compromisso com Deus de falar de Cristo àqueles que estão perdidos, de conduzir os perdidos à salvação. Então, que existe um movimento, olha irmãos, isso aí está na Bíblia, estude escatologia. A cada dia nós vemos uma porção de vídeos, e muitos dos vídeos pegam uma verdade, preste atenção, pegam uma verdade bíblica que nós sabemos, para no final das contas, apontar e dizer, ó, o que está acontecendo em tal país é isso, ó, o anticristo é aquele. Mas peraí, não é assim. Mas a Bíblia diz que vai ter que ter o quê? Um governo mundial, vai ter um líder mundial, que vai unificar a moeda, unificar a religião. E então isso já vem acontecendo. Tudo que acontece à nossa volta é um preparativo para a manifestação do anticristo, mas pode ser a semana que vem, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos. Nós não sabemos. Só quem sabe é o Pai. E aí nós precisamos descansar no Senhor e na força do seu poder. E para concluir, eu quero voltar para 1 Coríntios 15. Né? 1 Coríntios 15. Né? Novamente, versículo 23. 1 Coríntios 15, versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então está aqui. E nós, como igreja, temos uma grande responsabilidade com a pregação da verdade da palavra de Deus. Levar a esperança, levar a mensagem preciosa que Cristo é Senhor e Salvador, que Cristo sofreu o castigo no nosso lugar, que Ele nos dá a certeza de uma vida eterna, de uma vida com Deus. Então, é por isso que Paulo diz, né, se esperarmos a Cristo somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou. Então isto é algo maravilhoso. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse corpo transformado e falar também sobre a segunda ressurreição. Daqueles que morreram sem Cristo e que ressuscitarão para o julgamento do trono branco. Mas eu volto a dizer e a convidá-los a estudarem a palavra de Deus. Talvez você possa fazer o seguinte, de maneira bem simples, você não tem livro, vai lá, na internet, no Google, pegue lá versículos que falem sobre a ressurreição e leia, separe, comece a estudar, sabe? E certamente você vai crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? É por isso que nós podemos dizer, aleluia, Cristo já ressuscitou e por isso que nós temos vida e vida em abundância. Nós temos uma verdadeira esperança no Senhor. Meus irmãos, nós queremos ter aqui mais um tempo ainda de oração, né? Apenas para encerrar a nossa live, o nosso momento de oração. Você que chegou durante ou mais para o finzinho, nós já tivemos aqui uma oração de gratidão, de louvor ao nosso Deus. Já oramos pelos desempregados, pela nossa pátria, pelos governantes. Oramos também por aqueles que perderam entes queridos, por aqueles que estão enfermos. Colocamos aqui alguns nomes que nós tínhamos. E eu quero orar de maneira especial também pela vida de você que está acompanhando esta live, que está aqui conosco, orando, meditando na palavra, que está em plena comunhão. Eu sei que muitos aqui estão acompanhando a cada live, a cada situação que nós entramos, seja na escola dominical, culto domingo à noite, na quarta, estão conosco. Então eu quero orar, pedir que Deus continue abençoando a sua vida, né, nesse tempo, abençoando no trabalho, na família,
dando sabedoria para administrar o seu tempo. Nós precisamos de sabedoria, né? Porque é um tempo que nós podemos agora dedicar alguma ocasião, algum período para estar com a família, fazendo alguma coisa. Será que essa semana você teve uma interação? É claro, a gente fala, nós precisamos ter um tempo para estar junto lendo a Bíblia, orando, estudando, mas nós precisamos também interagir, ter alguma atividade, uma brincadeira, fazer alguma coisa. Você não pode ficar em casa preso, só sentado, estático. Tem que fazer um exercício para o corpo. O seu corpo foi criado para se movimentar. Eu quero orar para que Deus abençoe sua vida também, a sua saúde, né, a sua comunhão familiar, pela salvação dos seus entes queridos. Continuar orando também pela nossa igreja, onde nós nos reunimos, né, a Igreja do Senhor, e orar para que você use, Deus te dê sabedoria. Você tem um dom, você é salvo, você tem um dom. E eu vou orar para que Deus dê sabedoria para que você use mesmo nesse tempo. Porque a igreja não deixou de existir. Então você não pode ficar de braços cruzados e cuidar só da sua vida e deixar de lado. Talvez você vai edificar a vida do seu irmão como igreja usando o seu dom, de alguma maneira especial. Como? Não sei. Eu sei que Deus pode te mostrar a melhor maneira de ser igreja nesse tempo. Então, eu quero orar agora neste momento, lembrando as nossas vidas, pedindo as bênçãos do Senhor, né? Cremos que passou já um longo período, mas a graça de Deus é suficiente para nos amparar, nos sustentar o tempo que for. Nos mantermos firmes, nos manter fiel ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra, louvando a Ti, Senhor, porque sempre o Senhor nos traz palavra de conforto, de segurança. O Senhor nos ensina a respeito do quão grandioso Tu és. E também o Senhor é um Deus perdoador, que tem perdoado os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. E nós compreendemos que esse tempo presente é um tempo de ser igreja. Tenho dito e repetido que não é o fato de não estarmos em uma igreja local que isso me isenta de usar o meu dom e o meu talento, que não é meu, é seu. Tu nos deste, Senhor, esse dom para ser usado para a Tua glória. Então, ó Pai, eu quero orar por cada irmão que está participando desta live neste momento. Dê sabedoria, Pai. Quem sabe hoje, talvez ao findar esse culto, talvez ao se deitar, talvez ao se levantar pela manhã, eles vão descobrir uma maneira especial que o Senhor há de mostrar a eles como eles poderão ser uma bênção para o corpo de Cristo, para a igreja, usando o dom, usando a habilidade que o Senhor tem dado a cada um deles. Eu oro também, Senhor, por cada vida aqui, por cada família que estão enfrentando um momento difícil, aqueles que estão angustiados, que descansem no Senhor, que lance sobre Ti toda ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão em seus lares, as suas famílias. Abençoe, ó Pai, nos dê sabedoria para aproveitar esse tempo. Para termos um tempo junto com o Senhor, junto da Tua palavra, mas um tempo também de interação, um tempo de comunhão, um tempo de brincadeiras, um tempo de sorrir junto, um tempo de estar junto, Senhor. Eu oro pelos idosos da nossa igreja, aqueles que estão, ó Pai, nesta faixa etária de risco, grupo de risco. Continue, Senhor, sustentando, ajudando eles a enfrentar esse período e a nós, como igrejas, a sermos bênção na vida deles. Oro pela irmã Salustiana, a recuperação, a saúde dela, irmã Cida, irmão Manuel Soares, irmão João, irmão Florisvaldo Bom Jardim, irmã Terezinha, irmã Maria, irmã Arlete e todos os demais irmãos, Senhor. Temos uma lista grande e nós sabemos que o Senhor é maior, é mais grandioso que esta lista e pode estar abençoando a vida de cada um. Nos dê uma noite, Senhor, de paz, de sono tranquilo. Nos dê, Pai, uma noite de descanso e coloque, Pai, no coração do Teu povo um desejo latente, um desejo ardente de servi-lo, de fazer alguma coisa por Ti, pela Tua obra, nesse momento de quarentena. Coloque um ardor no coração, uma saudade daqueles que estão frios espiritualmente. Faça com que a Tua palavra pregada, ensinada, lida por eles, possa reavivar aqueles corações, Senhor. Que eles possam participar conosco, estar juntos, Senhor, em cada situação.
e que saiamos, ó Pai, desse período de quarentena mais fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Eu oro, Pai, não porque somos merecedores, mas confiando no Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, aquele que vive, reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Chegando aqui ao final de mais uma live, e eu quero, como sempre, lembrar de maneira especial os membros da igreja local. Você que é um membro da igreja e conhece o ministério da igreja, a obra, aquilo que a igreja tem feito e investido, e você é um participante ou não é, que possa ser, se tornar, né, dos dízimos, das ofertas missionárias, na nossa fanpage nós temos aí a conta, onde você pode fazer o seu depósito, a sua transferência via Bankline, ou, qualquer maneira, você pode fazer um contato com os nossos tesoureiros, o Alan, o Wagner, e vão poder orientá-lo como é que você pode fazer para devolver aí o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Lembro, é um compromisso de todo membro da igreja local. Os visitantes estão desobrigados dessa responsabilidade. E mais uma vez sobre a cesta do amor. É um momento que nós precisamos da ajuda daqueles irmãos que têm condição. Temos montado cestas, ajudado necessitados, tanto da igreja como de fora. A necessidade ela é crescente. Então contribua. Faça contato com o irmão Getúlio, irmão Paulo, nos procure aí a liderança da igreja e vai poder te orientar como fazer um contato com esses irmãos e trazer aí o seu quilo de alimento não perecível para que possa ser uma bênção. E mais 2 avisos, quinta-feira próxima, nós temos aí sempre uma live que o irmão Wagner está fazendo a partir do Facebook dele. Como as quintas-feiras tem um ponto de pregação na Vila Nagibe, e com essa quarentena não há reunião, o irmão Wagner sempre ele abre uma live no Facebook dele, e é um tempo que ele medita na palavra, ora, então você pode participar também, dar um apoio, tá bom? Isso vai ser motivo de grande alegria. E na sexta-feira, às 20 horas, a irmã Vanessa está preparando aí mais um vídeo, mais um vídeo de recordação, de lembrança de alguma atividade da igreja. Então ela já conseguiu trazer aí alguns vídeos, os irmãos gostaram muito, foram abençoados. Então, sexta-feira, às 20 horas, a irmã Vanessa vai postar esse vídeo, tá bom? No mais, creio que até domingo pela manhã nós teremos a nossa live na nossa EBD, continuando o estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não participou, participe. Creio que é uma bênção para a tua vida o estudar a Palavra de Deus e aprender mais. E para mim é uma bênção saber que vocês estão juntos conosco, participando desse tempo agradável. Então, meus irmãos, para mim foi uma alegria, volto a dizer, vocês têm a alegria de verem os rostinhos aí constantemente, mandar um alôzinho, e ver eu aqui, através do vídeo. Mas eu não tenho essa possibilidade, mas para mim é uma alegria ver aí a interação dos irmãos, essa participação, e de fato eu creio que através do Espírito Santo estamos unidos no Senhor, somos fortalecidos, e eu creio que muitos na igreja, muitos servos aí fiéis, vão fazer grandes coisas nesse período de quarentena para o Senhor. E quando passar esse período, nós vamos compartilhar com alegria os grandes feitos do Senhor e seus grandes livramentos. Amém? Então que Deus nos abençoe. Estamos encerrando a nossa live. E para que você se anime mais ainda, lembrando a divisa, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.